Olá pessoal, olá queridos leitores do blog Professor Tassiano. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar o quadro Um Bate-Papo com o Professor. Dessa vez nós estamos aqui recebendo a ilustre visita do Capitão Moreira, Leonilton Moreira da Silva, conhecido por Capitão Moreira, que vai falar um pouco sobre ele, vai falar um pouco sobre alguns assuntos pertinentes que diz respeito exatamente ao atual momento que nós vivemos, né? E também das suas pretensões políticas para o próximo ano de 2020. Tá, em primeiro lugar, muito obrigado, Moreira, pela sua presença aqui. Tá? É uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. E a primeira pergunta que eu faço sempre aos meus entrevistados é: quem é o Capitão Moreira? Olá, professor. Olá, Juazeiro. Olá, os leitores do blog do Professor Tassiano. Eu sou o Capitão Leonilton Moreira da Silva. Na verdade, eu sou filho de Juazeiro, tenho 51 anos, sou pai de 3 filhos, né? Casado com Hadjira e pai de Lohana, Rebeca e Agharad. Sou formado em letras, estudei direito até um certo período e fiz as pós-graduações na área de segurança pública, voltado à defesa civil, gestão pública, gerenciamento de crise, e estou no Corpo Bombeiro desde 2002, mais ou menos. Sou policial militar de 1990, quando eu entrei no curso de sargentos, e de lá para cá eu vim galgando os espaços profissionais dentro da corporação, e estou aqui há 29 anos na nossa cidade, porque foi aqui que eu escolhi ficar. Sou filho daqui. Ok, bacana. Agora nós vamos falar um pouquinho assim do seguinte aspecto. Eu soube que o senhor recebeu um convite do deputado Isidoro, ele é o presidente do partido do Avante na Bahia, e ele tinha pretensão de colocar um diretório aqui em Juazeiro, né? Então ele fez um convite ao senhor para que o senhor articulasse essa coisa em função de todo o conhecimento que o senhor tem com relação à política. Já foi candidato a vereador, não é? Se não me engano, fui candidato em 2002, candidato a vereador. Então, eu soube que o senhor foi uma das grandes pessoas que ajudou a formar o diretório, que hoje Juazeiro tem efetivamente um diretório do Avante na cidade, né? E aí, em relação a isso aqui, eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa questão do convite, do contato do deputado Isidoro para que vocês implantassem aqui o Avante, que é um partido novo, né? Que parece que veio para ficar realmente, né? Fala um pouquinho sobre esse aspecto. Muito me honra, realmente eu sou um homem cristão e eu creio em Deus e um chamado. Em 2017 eu recebi um chamado e fiquei um pouco relutante, né? Tenho testemunhas de pessoas no momento em que estávamos em Porto Seguro, num ambiente cristão, e no altar eu recebi algumas informações de vários aspectos políticos, inclusive envolvendo o Brasil naquele momento, e que houve mudanças. Então, assim, depois de tudo isso, vários outros momentos foram surgindo e creio que, após algumas confirmações também na própria igreja, eu recebi isso como missão. Em 30 de março de 2018, no momento de oração, e então o apóstolo lá na frente fez uma colocação, falou em meu nome, eu não o conhecia, e eu fazia algumas orações, e eu creio que Deus, nesse momento, estava falando comigo. Então, a confirmação veio através do deputado pastor Sargento Isidoro, que disse que precisava de um prefeito na região para honrar o nome do Avante. E aí eu entendi que era uma confirmação a mais, e aí não era nenhuma, nem 2, nem 3 confirmações no meu coração, e eu me coloco à disposição realmente. O Partido Avante é um partido que não tinha atuação aqui ainda em Juazeiro, e nós estamos, através da presidente, que é a senhora Hadjira Maria, que é minha esposa, me fez o convite e estamos aí prontos para colocar o nome à disposição da sociedade. Creio que a gente pode contribuir. Não preciso de muito para fazer muito, a gente só precisa fazer o certo, o sério, né? Pensar no povo de Juazeiro.
Bom, aí a gente vai falar um pouquinho na questão política. Como é que o senhor vê o atual cenário da política, da nossa política de Juazeiro, da política de Juazeiro hoje? A gente percebe muito assim que há uma insatisfação muito grande por parte da população em relação à atual gestão, né? Existe assim um clamor muito grande e as pessoas têm se colocado muito em resistência a algumas políticas ou falta de políticas públicas do atual gestor. Então, assim, em função disso, se criou-se então uma grande oposição, né, ao atual governo, né? E vários nomes têm surgido, né? Dentre eles o seu nome como pré-candidato, tem o pastor Teobaldo, fala-se do coronel Anselmo, né? Enfim, fala-se em José Bandeira, que são outros candidatos que estão aí aparecendo. Como é que o senhor vê toda essa conjuntura e como se poderá formar-se um grupo forte que possa realmente tentar, como eu posso dizer, mudar um pouco o que está aí na atual realidade? Olha, Juazeiro está escolhendo mudar, né? Eu creio que Deus também está presente na vida do ser humano e você também faz uma escolha. A escolha que eu fiz foi servir, eu sou servidor público há 29 anos, me coloco à disposição justamente para que seja avaliado. Sei que Juazeiro precisa de bons nomes e nós temos vários bons nomes aí que estão concorrendo. Essa coisa de partido já é complicado, seria bom se fosse unido e não partido. Verdade. Mas o Avante em Juazeiro veio para propor um pouco de diferente. Eu não sou um político profissional, eu penso um político como filho de Juazeiro. A gente não pode ser mais esquina, fundo de quintal, bairro da cidade vizinha. Nós precisamos realmente de resgatar a autoestima do povo de Juazeiro. Eu creio que Juazeiro espera dos nossos futuros candidatos, do vereador ao prefeito, né, os nossos políticos, os nossos deputados, pessoas com mais seriedade, que se comprometam não em favorecer o seu amiguinho, favorecer o seu grupo político. Quando você fala de grupo político, não, eu não tenho um grupo político. Eu estou aqui para dizer ao povo de Juazeiro que aquele que estiver do lado de Juazeiro, não importa qual grupo, ele vai andar do nosso lado. Eu espero que Juazeiro cresça com essa intenção de mudar Juazeiro e não mudar o bolso do cidadão que está entrando na política. Não é bem assim. Eu tenho uma proposta e aí essa proposta eu já gostaria de dizer que como pré-candidato, porque só poderei ser candidato quando de fato o nome for homologado. Como militar eu já saio um pouco atrasado, mas o nosso trabalho de conclusão de curso foi em cima desse tema, né? A importância, a necessidade dos policiais militares do estado da Bahia, os servidores públicos, os bombeiros, enfim, os militares estaduais precisam se unir em crescer dentro da política. Os militares são respeitados por uma série de coisas, né? Então, a seriedade é uma delas. Você tocou num ponto importante, que desculpa eu ter te interrompido agora, dessa questão do tempo do militar, que é diferente do civil, né? Na questão da... Explica melhor para a gente como é que funciona. A legislação prevê que nós não podemos nos filiar. Então, eu não sou filiado do partido. A legislação não permite filiação, né? Mas para que os militares estaduais concorram a uma vaga política, é preciso que na época da convenção o nome dele seja colocado e seja aprovado. Então, naquele momento é que ele passa a configurar como membro do partido e aí ele poderá se dizer candidato, né? O pré-candidato é qualquer um. Você falou que você vai entrar um pouco atrasado, o militar entra um pouco atrasado, né, na questão da disputa, como cidadão da disputa, né? Porque os outros antecipadamente já começam a fazerem as suas manifestações e é permitido em lei, né? Então, a lei diz que todo cidadão que estiver em dia com a legislação, ele pode ser candidato. Então, assim, pré-candidato qualquer um pode ser, desde que esteja em dia com a legislação, ande dentro da lei. Em pleno gozo dos em gozo pleno. Eu, estando em gozo pleno dos meus direitos, né, eleitorais, eu pretendo sair, sou pré-candidato e pretendo, se assim for aprovado, lá no momento certo, aí sim poderei ser candidato. A gente está apenas se apresentando como militar, mas como cidadão, porque como cidadão eu também me preocupo com o Juazeiro, eu também pago meus impostos. Essa coisa de dizer que a gente paga o salário, todo mundo paga o salário de todo mundo, o professor, verdade, o militar, o médico. Verdade, claro. E o importante é que Juazeiro precisa crescer. Verdade. E neste momento, o que eu dizia é o seguinte, se porventura candidato eu for, e o Juazeiro, e o Deus entender que eu tenho que ser, e o povo do Juazeiro, o coração do Juazeiro,
do povo de Juazeiro entender que eu sou o candidato, que eu posso representar essa cidade. Eu quero dizer que, já de antemão, eu sou militar, tenho 29 anos, estou prestes a uma aposentadoria o ano que vem, aos 52 anos de idade. Mas eu gostaria de representar Juazeiro. Quero dizer que se porventura for eleito, o salário do capitão vai ficar em uma entidade aqui a ser escolhida, porque o salário do prefeito é suficiente, é muito mais do que suficiente. Já que eu não poderei, falando aí um pouco de trabalho, se a gente não puder baixar cerca de 400% do IPTU, a gente vai congelar o IPTU nos próximos 8 anos. Eu já digo assim porque a ideia é que fiquemos pelo menos mais 8 anos e não só os 4 anos. E também outra proposta é que se dentro de 2 anos meu nome não tiver aprovação, eu e o nosso vice, que é a ser escolhido, ele certamente deverá, e eu, sair do partido. A gente deve entregar o cargo em 2 anos se nada fizermos. Bom, já que você falou aí, eu vou falar um pouquinho sobre Câmara de Vereadores de Juazeiro. Porque uns dizem que não existe Câmara de Vereadores de Juazeiro. Por quê? Primeiro, porque os poderes constituídos são o poder executivo, legislativo e judiciário. O poder legislativo é um poder para fiscalizar as ações do prefeito. Nós temos uma Câmara de Vereadores de Juazeiro, onde dos 21, nós temos um único vereador que é a oposição. Todos os 20 são situação e aprovam livremente tudo que o prefeito manda. Tanto é que o prefeito manda um projeto para lá sabendo que vai ser aprovado. Ele não vai ter resistência nenhuma. Como pré-candidato, Capitão Moreira, como que o senhor vê essa situação de você, sendo um futuro prefeito, ter uma Câmara que está à sua mercê para aprovar tudo que você manda para lá? Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que no regime democrático isso fica meio confuso, né? Isso é meio complicado, né? Se todos os vereadores aprovam e não fiscalizam os projetos do executivo, né? Onde fica então o povo? Né? O interesse do executivo suplanta os interesses do povo, né? Então, professor, diz um adágio popular que toda unanimidade é reticências. Então, assim, eu gostaria, se prefeito for, quem sabe, o povo de Juazeiro colocando no coração, Deus abençoando e o povo de Juazeiro escolhendo, que eu possa ser um representante que trabalhe com a comunidade. A ideia, lógico, é um poder, o respeito tem que existir, mas não pode ser de uma mão, única via. Toda a unanimidade realmente precisa ser repensada. O prefeito está ali para executar e o legislativo está ali para legislar e fiscalizar o que o executivo faz. Lamentavelmente, mas essa parte eu vou deixar para o povo. O povo de Juazeiro vai dizer se realmente ele quer os vereadores que lá estão. E aí eu aproveito para dizer a você, cidadão, a você que está aí no bairro, a você que é presidente, ao senhor, à senhora, a você que é jovem, que gostaria de representar o povo verdadeiramente de Juazeiro. O Avante é um partido novo. O Avante não tem profissionais que sabem fazer o que eles estão fazendo. É preciso que você que pensa em Juazeiro venha fazer o que você quer, que é servir. Se você quiser servir Juazeiro, falando em nome aqui da presidente e do próprio deputado estadual, João Isidório, do próprio deputado estadual, pastor Sargento Isidório, a gente espera que Juazeiro seja representado. A gente espera que Juazeiro faça alguma coisa não só para encher o próprio bolso, nem para ajudar os seus apadrinhados. Juazeiro precisa mudar. Então, se você achar que deve mudar, se você quiser ser candidato a vereador, venha para o Avante. O Avante está de portas abertas, nós estamos construindo o partido e você vai construir junto. Traga também seu tijolo para levantar essa parede, esse muro, esse espaço, esse partido novo, que é um partido que depende de você como cidadão. E a gente precisa fazer um novo projeto. E o projeto do Avante é Limpe Juazeiro. Limpe Juazeiro com legalidade, com impessoalidade, com moralidade, com publicidade, eficiência e eficácia. Limpe Juazeiro, venha para o Avante. É assim que a gente espera que você entenda que é um novo momento e que precisamos de você. Tá? Juazeiro conta com você nesse momento. Se você quiser mudar, você que está aí, pretende ser candidato, não sirva de escada para os outros. Limpe Juazeiro, venha para o Avante. Esse é um convite que eu faço. Faço como cidadão, tá certo? Eu lhe garanto que se eleito for, você vai ser respeitado. E a ideia é trabalhar com você que está aí, que é um jovem que trabalha como comunitário. Você vai ter seu dia de representação naquele gabinete, você vai ser ouvido e os projetos de Juazeiro precisam ser feitos
pensando no povo de Juazeiro, não nas empresas, nos padrinhos. É preciso que Juazeiro cresça e cresça com você tendo direitos, direito de falar, direito de ouvir. Eu não quero ser sanguessuga, eu não quero ser nenhuma tipo muriçoca que está sugando o povo de Juazeiro. Eu quero dar o sangue, doar o sangue para Juazeiro. Se assim for escolhido, eu quero honrar. Bom, esse foi o nosso grande bate-papo dessa semana, né? Aqui com o nosso convidado, né? O Capitão Moreira. Ele já até praticamente já disse as suas considerações, né, finais, fazendo o convite, e reitero de que o espaço continua aberto, capitão, para qualquer oportunidade. Dessa vez, o senhor está vindo como pré-candidato, né? Esperamos que no ano que vem nós tenhamos aí já as definições dos grupos, né, políticos que vão exatamente compor toda essa questão da eleição municipal que está por vir agora em 2020. Vou deixar aberto aí para as suas considerações finais aí, efetivamente, e dizer que foi um grande prazer tê-lo aqui no nosso blog, no nosso bate-papo com o professor. Professor, a honra foi minha, é minha, povo de Juazeiro. Esse é um momento novo, é um momento que a gente precisa trazer uma reflexão. Esse é o governo que você quer, é o governo atual, são os governos passados, são pessoas que estiveram sentados durante 8 anos e se dizem candidatos, que é a solução. Eu nunca sentei naquela cadeira, embora sejam meus amigos, mas eu já disse aos ex-prefeitos, eu já disse a alguns amigos que já chega, eu estou cansado. Eu sou pré-candidato, estou pré-candidato neste momento, se assim Deus entender, e eu agradeço a Deus por isso, a minha família que vai me apoiar, né, aos meus amigos que acreditam em mim. Você não precisa acreditar nos sonhos dos outros, mas você precisa acreditar em algum sonho. Eu vi uma frase que diz que coisas espetaculares já foram consideradas impossíveis. Então, se o impossível de Deus está chegando, se Deus nos permitir, e eu quero falar em nome do Senhor, eu quero agradecer aos meus irmãos cristãos, sejam eles católicos, evangélicos, né, o pessoal da Igreja Batista, da PIB de Juazeiro, da Assembleia de Deus, nosso pastor, o Sargento Isidoro, enfim, os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos de todas as denominações, ao povo de Juazeiro que não é cristão, mas que quer Juazeiro melhor, aos nossos amigos e irmãos espíritas, enfim, coisas espetaculares já foram consideradas impossíveis. E hoje elas existem, né? Então, coisas do passado. Eu quero crer que Deus pode te abençoar e pode me abençoar. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Ok, ficamos por aqui. Nos aguarde aí na próxima semana com um novo convidado, professor Kleber. Alguns problemas tiveram, era para ter sido, mas não foi possível essa semana. Mas teremos provavelmente o professor Kleber Jesus, né, que é um professor atuante, e aí será o nosso próximo convidado. Até lá, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu.